A avicultura em ascensão. O programa de hoje vai falar sobre esse setor que está cada vez mais profissional. Tu tem a tecnologia na mão, mas tu tem que estar quase um passo à frente dele toda vez. No quadro Gente que Faz, vocês vão conhecer a família Zanata. Personagens que carregam o cooperativismo no coração. A gente queria mais era trabalhar na lavoura. Apesar das dificuldades, a sucessão fez morada por aqui. É o melhor caminho. No programa de cereais de inverno, destaque para o Alto Vale, que vê as culturas evoluindo. A gente foi atrás de materiais que têm adaptação para a nossa região. Para ter eficiência, a própria Cravil está fomentando a produção de sementes certificadas. A ciência está ganhando adeptos. Umas sementes de procedência, vamos dizer. Seja na sucessão, na produção, seja investindo em novas culturas, o meio rural catarinense inova para continuar crescendo. Então, venham conosco nessa viagem, porque o cooperativismo agropecuário não para. Cooperativismo em notícia. Oferecimento Cicobi, mais que uma escolha financeira. O Sesc Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. Fertilizantes especiais Fecoagro para culturas da soja. Produtor que se planeja, colhe mais. O mundo consumidor tem exigido dos agricultores brasileiros cada vez mais eficiência em seus processos produtivos. E isso vale para todas as culturas. No caso da proteína animal, as regras são ainda mais rígidas. E ao impor esses conceitos sustentáveis, o mundo acaba fazendo do agro brasileiro um fenômeno exportador. Hoje está muito claro para o homem do campo que, ao investir em tecnologias, isso faz com que os processos de produção se tornem mais eficientes. O seu Carlos e a dona Edla tiveram um filho, o Laércio. E os três, que são aqui de Cunha Porã, há um tempo decidiram se aventurar lá pelo Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde. Foram trabalhar com a avicultura, eram empregados, tempos difíceis. Aí, com os pais envelhecendo e sem muita esperança no futuro, o Laércio decidiu voltar. Construiu esse aviário moderno, todo climatizado, e há 3 anos passou a viver dias mais tranquilos. Trabalho, eu sempre digo que tu tem a tecnologia na mão, mas tu tem que estar quase um passo à frente dele toda vez, porque quando surgir uma dúvida, você precisa saber tomar a decisão mais assertiva possível, né? E o aviário, ele vem evoluindo bem, né? Mas você sempre tem que estar acompanhando. Para você, o maior desafio que nós temos é na tomada de decisão, porque você não pode tomar uma decisão com tipo sem falar com as pernas bambas, né? Você tem que decidir com as pernas firmes e saber o que você vai fazer, porque o resultado é imediato em cima do frango, né? Ele não é que nenhuma cultura anual que você consegue ainda depois consertar mais fácil, né? Mas no frango você tem o período dele é mais curto, devido, e você tem que ter a decisão mais assertiva possível sempre. E quando você tem um aviário totalmente climatizado, a atenção tem que ser redobrada também, né? A atenção tem que ser redobrada mesmo, porque nós temos, ele é totalmente fechado, então você dá aquela energia, você tem que saber que tem que ter o gerador, tem que estar pronto para funcionar. E além disso, a gente tem aplicativo que a gente consegue acompanhar por distância, né? Ele notifica a gente de qualquer coisa, se dá pressão alta, se cai pressão, o que vai acontecer lá no controlador, ele envia para a gente em tempo real, né? Você percebe que um aviário com essa tecnologia, o resultado do lote é melhor? É melhor, em relação, a gente conversa com outros produtores que têm aviário convencional, não que seja inferior, né? Mas é o que cada um consegue ter, né? E a tecnologia de aviário climatizado entrou faz 3, 4 anos na Aurora, né? Então tu consegue ter um arranque maior, você tem maior controle de temperatura, você consegue saber a temperatura em vários pontos do aviário, não só num lugar, você sabe a questão de CO2, a questão da ventilação, se está abafado ou não, você consegue deixar o ambiente mais favorável possível para o frango.
E na reta final é o que define o sucesso ou não do lote, não é? No final é o que mais impacta, né? Você precisa ter mais cuidado porque o frango não passar calor no final. Antes que ele passe um pouquinho de frio do que calor, porque o calor para ele, as penas, tudo, ele sente bem mais calor daí. Essas cenas internas, feitas pelo próprio Laércio, já que os protocolos sanitários impedem de entrar em aviários, mostram um empreendimento de sucesso. São em média 30 mil aves por lote, que saem daqui quando atingirem 3 quilos cada uma. A avicultura aqui na região do extremo oeste e também no oeste do estado é muito forte. São centenas de produtores que carregam a missão de produzir uma carne de qualidade que será consumida por mais de 100 países. Por isso, se não houver excelência, dificilmente haverá sucesso. Hoje, só na região da Auriverde existem mais de 300 avicultores. É um número considerável, já que a cota de responsabilidade da cooperativa perante a Aurora é de 14% de todo o volume abatido. Por isso, os processos sanitários devem seguir os protocolos internacionais. A gente está alertando praticamente quase todo dia, quase todas as semanas, né? Porque assim, a avicultura hoje é um negócio muito forte em Santa Catarina, né? Então nós não podemos perder isso, né? No caso já deu um caso, mas não foi em avicultura de corte e tal. Mas assim, a gente orienta, a gente segue algumas normas que a empresa repassa para nós. Proibida visitas de terceiros que não fazem parte da produção, um cuidado basicamente nas entradas aviários, o uso do arco de desinfecção, o produtor propriamente também tomar alguns cuidados, né, porque ela não vai muitas vezes só abranger a questão da avicultura, vai abranger outras áreas também, então a gente está muito atento, muito preocupado também com essa situação dentro da avicultura, né. E como é que você tem visto a consciência dos avicultores que você trabalha? Assim, a gente vem orientando bastante os produtores, gera uma bastante preocupação, sim, né? Principalmente a região nossa aqui que tem bastante aviários, então, né? Bastante avicultura é forte, então eles estão se preocupando mesmo e propriamente o produtor estão comunicando nós, ó, vamos isso, estão fazendo conforme a orientação, tudo para não ter problema de atingir nossa área, né? De empregado a dono do próprio negócio, o Laércio se considera hoje um empresário rural em ascensão. Santa Catarina é uma ilha cercada de bons valores, de pessoas autênticas, dedicadas, disciplinadas. Talvez isso explique o sucesso da nossa eficiência produtiva. Aqui no sul do estado, são milhares de famílias que trabalham com a cultura do arroz. E uma delas é a família Zanata. Por isso o quadro Gente que Fez e Gente que Faz dessa semana é com eles. Apoio Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. Sentados à mesa, a prosa boa remonta o passado. Lembranças de uma vida dolorosa. Mas aquele exemplo lhe fez forte, não é? Ah, fez. Fez tanto que eu continuei até hoje, né? Hoje eu, tipo assim, no meu caso eu parei de assumir, não assumo mais mas consegui, né? Um filho está aqui, o outro está na Santa Rosa, cada um com propriedadezinha boa para trabalhar. E o senhor está vendo os netos também aqui, isso eu acho que é muito legal, né? Então o bom dos netos é que eles estão estudando, então mesmo que eles ficam na agricultura, mas eles vão ter, os filhos também tiveram, né? Mas os netos também estão estudando, então amanhã depois já tem uma faculdade, e daí já facilita o jeito de trabalhar deles, o melhoramento deles da propriedade, né? Mas do seu pai que não tinha bota para o neto com uma formação melhorou muito, né? Ah, com certeza, né? E o pai sempre falava para nós, se vocês não quiserem passar trabalho na vida, estude. Ele dava estudo, se nós quiséssemos, dava estudo. Tanto que eu tenho um irmão que é técnico na época, se formou lá em Cachoeirinha. Tem um que é padre, né? Então ele sempre deu estudo. E dava, e forçava nós a estudar, mas na época a gente era novo, não queria muito saber do estudo, né? E eu acho que não tinha vocação, a gente queria mais era trabalhar na lavoura. Mas essa gente, forjada no sofrimento, jamais perdeu a ternura. E seu Alcides, que viveu todo aquele passado tenso, nunca passou para os filhos que a vida na roça não servia. Isso bastou para formá-los homens de bem. Hoje, o Alex é um dos sucessores. Já está no sangue.
Então a gente já nasce com essa cultura de que a união faz a força, que juntos a gente consegue ir mais longe. Então eu acho que o grande legado que a gente tem, desde do meu avô e agora do meu pai, né, é isso, é estar em cooperativa, que as coisas se tornam mais fáceis e mais seguras para todos os associados. E é um legado que se perpetua, né? Porque você está vendo teus filhos aqui, então, se não fosse bom, ninguém ficava, né? Eu acredito muito nisso, porque a gente ouve muita gente reclamar, às vezes, da cooperativa. E aí a gente faz a pergunta, então se está ruim, por que não sai? Né? Então se fica, se continua, é porque realmente eu acho que é o melhor caminho. É o melhor caminho para os associados e para a sociedade de uma forma geral. E o que a cooperativa representa de segurança para o produtor? Sobretudo a segurança da comercialização do produto final, que, né, é o nosso sustento, é o nosso ganha-pão. Então, além de toda a segurança técnica que a gente tem com os engenheiros agrônomos, a segurança da compra dos insumos, também a segurança da venda do produto. Né? E o Alex também está fazendo o sucessor. O filho Alisson segue por aqui animado, determinado, aprendendo com os seus dois grandes mestres, o avô e o pai. Mas foi o legado do bisavô, o seu Sabino, um dos fundadores da Copérgia, que fez do Alisson líder do amanhã. Fui criado em cima de um trator junto com o pai e é o que a gente mais sabe fazer e gosta e tem amor pelo que faz. Por isso eu quero dar continuidade a o que a minha família vem trazendo, sabe? E é isso. O que você busca de formação dentro da cooperativa? Como é que é? Bom, como a gente falou antes, ontem eu me formei no Copérgia da Manhã Líderes e isso trouxe muito conhecimento para mim e novas formas de ver, de pensar. E indico muito, quando tiver novamente, os outros jovens vão porque vale a pena. Vale tirar um pouquinho do tempo do dia a dia, né? Sim, vale muito. A gente começa a ver as coisas bem diferente mesmo. Dá um preparo muito maior para ser líder mesmo. O marido lutou a luta dele, o filho segue agora e o neto está animado para construir tudo isso. Cenário perfeito para a dona Marlene, que não se aguenta de tanta felicidade. Isso tudo, nossa, foi um empurrão, né? Porque a mulher também ficou conhecendo mais, né? Participando mais. E aí ficou assim, como é que eu quero dizer? Uniu mais, né? As ideias e as coisas acontecem. Os núcleos ajudam a abrir a mente da mulher? Sim, nossa, muito, muito mesmo. Até estava comentando hoje com uma colega que no início a gente conhecia a Copérgia, assim, de alguma parte social, era o Encontro Estadual das Mulheres, né, que era uma vez por ano. E a gente participou muito, aproveitou muito. Hoje já aquilo não é tanto para nós, que já fomos muitas vezes, hoje a gente está vendo que tem muito, muito mais a conhecer. Assim, a Copérgia está mostrando muito para a gente. Muito bom, a gente está aprendendo muito. O que a senhora diria que lhe satisfaz de ver a família aqui crescendo e permanecendo ao redor? Isso é um sinal muito bom, né? Porque a gente fica mais unido, né? E eles fazem o que gostam, porque hoje se tem mais liberdade de escolha, né? O meu tempo não tinha isso, era só roça, né? Hoje eles fazem aquilo que gostam porque tem muitas opções, né? Tem escolhas, né? Falamos de amor, respeito, trabalho, união, determinação, de fascínio pelo campo. Porque tudo que você passar para as futuras gerações, elas jamais vão esquecer. Então, lembre-se disso. Depois dos comerciais, vocês vão ver como está a evolução do programa de cereais de inverno. Tem gente indo à toa. Na Cravil, os resultados impressionam em todos os sentidos. A gente tem 226 hectares de área de multiplicação de sementes. Para o produtor, os ganhos alimentam um novo tempo. É uma variedade muito sadia, está se comportando muito bem. O nosso intervalo é rápido, já voltamos. Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Cicobi, o Sesc Sescope Santa Catarina,
e fertilizantes Fecoagro. Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Mateus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força. Cara, tipo o Sicoob, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Por falar em voz ativa, bora cantar? Vamos lá. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. O cooperativismo nos acompanha todos os dias. Ele está nos supermercados, nas clínicas, no transporte, na energia, nos serviços especializados, na produção dos nossos alimentos e nos negócios financeiros, que facilitam e muito o nosso acesso ao crédito. Sistema OSESC, onde você estiver, o Coop está presente na sua vida. É época de plantio de soja e o produtor busca uma solução para poder aumentar a produtividade da sua lavoura e a rentabilidade no seu bolso. A Fecoagro possui o fertilizante certo para a safra de soja. É o Nobre Max, com tecnologia Mega Micro, uma fórmula especial de alta disponibilidade, onde os micronutrientes recobrem 100% dos grânulos. Por isso, peça já o fertilizante Nobre Max, sua soja bem nutrida e com mais qualidade. Disponível nas cooperativas filiadas à Fecoagro. O que era apenas uma boa ideia foi ganhando corpo, se transformou em prática, agregou adeptos e em apenas 2 anos se tornou realidade. Criado pelas cooperativas e abraçado pelo governo do estado via Secretaria da Agricultura, o programa de cereais de inverno demorou para deslanchar. Mas assim que a Cravil abraçou a causa, os processos foram se consolidando. Lá no Alto Vale do Itajaí, esse modelo de produção evoluiu de forma extraordinária, porque toda a cadeia se envolveu de fato. Olhando aqui do alto, você tem a exata dimensão do que se tornou o programa de cereais de inverno. Mas é de baixo, olho no olho, que temos a verdadeira noção do desenvolvimento dele. Criado em 2019 pelo governo do estado, em parceria com as cooperativas do sistema Fecoagro, o programa ganhou adeptos aqui no Vale do Itajaí. Além de terem uma agricultura mais rentável, as famílias que trabalham com cereais de inverno ainda ajudam a preservar o meio ambiente, porque com uma cobertura verde, como o trigo, por exemplo, elas protegem o solo e a água e também ajudam a controlar as plantas daninhas. Enfim, é um ganha-ganha geral. Um exemplo é o Leonardo. Ele deixou de ser um produtor comercial para se tornar um produtor de sementes certificadas. A primeira experiência foi boa. A segunda está sendo melhor ainda. É visível a evolução do programa. A gente, o ano passado, produziu uma variedade de trigo que era o Bela Joia. Esse ano a gente está com a área de Guardião aqui. E assim, umas sementes de procedência, vamos dizer. Teve alta resistência contra doenças e tudo mais. É diferente uma área comercial para uma área sementeira? Sem dúvidas, né? Uma área de semente é uma área que a gente precisa de um certo cuidado a mais, né? Tanto com plantas ervas daninhas, isso a gente tem um cuidado especial, porque não pode, né? Sendo como é semente. O manejo ele é diferente também, não é? Assim, no modo em geral, ele é um pouco diferente só na parte de plantas daninhas mesmo, mas o restante é conduzir a lavoura normal, para evitar a doença. E como é que você viu o comportamento da lavoura durante os ciclos? Assim, muito bom, vamos dizer, essa variedade, como foi um ano assim muito atípico de doenças, de um ano de muita umidade, né? Essa variedade se comportou muito bem. Igual ao Léo, existem mais 10 produtores de sementes certificadas. Outros 2 vocês vão conhecer agora, é o Júlio e o Joel. Parece nome de dupla sertaneja, mas não é. Eles são afinados mesmo, é na produção. Juntos, plantam 33 hectares de sementes em 3 estações. É um investimento que trouxe segurança. É uma variedade que para a nossa região, eu acredito que ela está se comportando muito bem.
até mesmo pela questão de clima esse ano, na verdade, né? É um clima muito atípico para a cultura do trigo. Temperatura muito alta, umidade, calor, isso é muito propício para a doença. Tem alguma coisinha de berela e coisa, mas é uma variedade muito sadia. Está se comportando muito bem. Vamos ver em questão de produtividade como é que ela vai se comportar, né? Pelo ano que tivemos, né, que a gente teve um pouco mais de chuva esse ano, então precisamos entrar um pouco mais dentro das lavouras com fungicida. A parte de herbicida não, essa foi normal, mas a parte de fungicida tivemos que entrar um pouco mais, né? Alguma coisa a mais sobre doença, né? Não dá para dizer, vamos colher tanto saco por hectare. Eu tenho uma expectativa, mas só colhendo para saber. Como já deu para perceber, o trigo se tornou um aliado do produtor porque ele gera renda extra. O grão, que vai para a ração animal, consegue diminuir a pressão em cima do milho, uma vez que o estado tem déficit de quase 5 milhões de toneladas. Mas esse movimento só foi possível porque a área técnica de campo da Cravil aceitou o desafio. A gente percebe que quem aposta um pouco mais em tecnologia, apesar dos problemas, tem eles minimizados, né? E é uma oportunidade bacana para o pessoal conseguir rentabilizar a propriedade, né? Numa época que ela estaria parada, né? Esse ano a expectativa que a gente tem coletado vários resultados, né, através das extensões e parceiros. A gente tem 226 hectares de área de multiplicação de sementes, sendo elas divididas em Santa Terezinha, Ituporanga, Bom Retiro, Petrolândia, Aurora e Agronômica. Essas áreas são todas divididas com 3 cultivares específicas, né, para atender o mercado de uma melhor forma aos nossos clientes produtores e sócios. Esses 11 produtores que citei estão produzindo 240 hectares de sementes certificadas, que no final do ciclo vai gerar algo em torno de 600 toneladas. É um crescimento de 300% se comparado com a safra passada. A gente tem que tentar ver por 2 momentos, né? Um primeiro momento foi a Cravil encampar o projeto de trigo no estado de Santa Catarina, junto com a Secretaria do Estado, em fomentar a cultura de trigo na região, porque a gente não tinha que usar áreas e aumentar a rentabilidade do produtor. Então esse foi um momento. A partir da hora que a gente consolidou o projeto de trigo, né, para a produção de grãos principalmente focado para a ração, aí eu tenho uma área implantada. Essa área agora eu preciso investir em tecnologia, em melhoria, em adaptabilidade de materiais ou de cultura de maneira geral. Tendo isso, nos últimos 3 anos a gente começou a madurar a questão da semente. Por quê? A gente entra no mesmo conceito, temos uma área, precisamos desenvolver preceitos cooperativistas por trás disso, agora então eu preciso melhorar essas áreas. Para que a gente melhore, a gente foi atrás de materiais que tenham adaptação para a nossa região. Então hoje, o ano passado a gente trabalhou com um material, em parceria com a Embrapa, esse ano já são 2 empresas, tem mais uma empresa de genética envolvida nesse processo, para quê? Trazendo materiais adaptados para a região, em cima daquele modelo que foi criado de desenvolvimento de trigo para a região do Alto Vale, onde a Cravil está inserida. Como que funciona as áreas? Onde tem cebola, que depois vem soja, como é que funciona esse movimento? As áreas de semente de trigo eram áreas que seriam de cebola, um ano, né? E no próximo ano subsequente, geralmente elas ficavam paradas antes do trigo. Então hoje essa área ela está implantada com semente de trigo, né, ou trigo de maneira geral, e na sequência eles vão trabalhar, em virtude da época que é colheita do trigo, mais para final de outubro ali, acaba trabalhando com soja, né, e completando o conceito de rotação de cultura, né, que agronomicamente é muito eficiente. Você diria que economicamente hoje é rentável produzir semente, áreas de semente de trigo? Para o produtor é rentável, né? A gente, é óbvio que para produzir semente existe um incentivo que a gente dá justamente para o produtor, porque tem que ter um cuidado a mais, tem que investir mais em tecnologias, controle de doença, controle de erva daninha, porque são todos os materiais, né, são campos certificados, né, por certificadora, então tem um custo a mais. Em troca disso, a gente dá um benefício a mais para o produtor, para que ele realmente se sinta incentivado em produzir, entregar a qualidade da semente que a Cravil vai estar fazendo. As sementes certificadas serão transformadas depois em sementes comerciais que vão povoar as lavouras. E esse movimento mostra um cenário relevante,
porque entre a safra passada e essa, o crescimento dos cereais de inverno foi de 50%. Hoje, são mais de 102 mil hectares plantados, que geram 340 mil toneladas de grãos. Portanto, a colheita tem sido boa. Então é isso. Grato demais pela companhia de vocês. Não esqueçam, se quiserem rever esses conteúdos ou compartilhá-los, é só acessar as nossas mídias sociais. Até semana que vem! Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Matheus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força. Cara, tipo Cicobi, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Vamos falar em voz ativa? Bora cantar? Vamos lá. Mais que uma escolha financeira, Cicobi. O cooperativismo nos acompanha todos os dias. Ele está nos supermercados, nas clínicas, no transporte, na energia, nos serviços especializados, na produção dos nossos alimentos e nos negócios financeiros, que facilitam e muito o nosso acesso ao crédito. Sistema OCESC, onde você estiver, o Coop está presente na sua vida. É época de plantio de soja e o produtor busca uma solução para poder aumentar a produtividade da sua lavoura e a rentabilidade no seu bolso. A Fecoagro possui o fertilizante certo para a safra de soja. É o Nobre Max, com tecnologia Mega Micro, uma fórmula especial de alta disponibilidade, onde os micronutrientes recobrem 100% dos grânulos. Por isso, peça já o fertilizante Nobre Max, sua soja bem nutrida e com mais qualidade. Disponível nas cooperativas filiadas à Fecoagro.